Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor. Nesta feita, a lição de número 3 da faixa etária dos pré-adolescentes. Hoje, iremos estudar sobre quem são os membros da igreja. Nesta oportunidade, teremos o privilégio e a oportunidade de elucidar algumas dúvidas e lançar luz sobre questões que são elementares na igreja do Senhor Jesus. Quando falamos nesta feita sobre igreja, trabalharemos hoje sobre igreja local. Na primeira lição, tivemos a oportunidade de compreender um pouco sobre a igreja local e igreja universal. Hoje, quando falaremos sobre os membros da igreja, iremos trabalhar de forma mais específica sobre a igreja local. Nesta feita, iremos caminhar sobre alguns aspectos. Mas antes de entrarmos, propriamente dito, nos aspectos da igreja, nós vamos observar quais são as características de nossa lição de hoje. Ela está embasada em Efésios, capítulo número 4, dos versículos 10 ao 13. E a Bíblia diz, nossa lição de hoje, está em Romanos, capítulo de número 12, os versículos 4 e 5, que nos diz: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. A nossa lição, como de costume, tem 3 objetivos principais, que são eles: apresentar o ministério e as suas funções, explicar o que é a membresia e seus respectivos departamentos e, por fim, destacar as funções administrativas e a organização da igreja. A nossa lição tem 3 tópicos que iremos transcorrer juntamente com conhecendo mais sobre Deus, que é o aspecto introdutório, que vai mostrar sobre quais tópicos e princípios iremos caminhar. O primeiro tópico de nossa lição diz sobre o ministério da igreja, onde iremos trabalhar sobre quem faz parte do ministério da igreja, o papel do ministério, quais são os cargos ministeriais. O segundo tópico de nossa lição é sobre a membresia, onde iremos entender que somos membros do corpo de Cristo. Aqui já vai caber um link da lição passada para trazer uma revisão e também abrir mais o leque sobre os aspectos do corpo de Cristo, que é a igreja, os membros da igreja, a função dos membros e os departamentos. E fechando a nossa lição sobre a administração, onde iremos trabalhar a importância da administração, a administração na Bíblia, e a igreja glorifica a Deus por meio de uma boa administração. A aula de hoje, ela vai nos conceder a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre como está estruturada, como está organizada, como é hierarquizada a Igreja do Senhor Jesus enquanto instituição religiosa local e, nessa questão, visível. Iremos entender quais são os objetivos de cada função para o bom andamento, prosseguimento e desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra através da igreja. Por fim, a partir desta lição, os alunos terão a oportunidade de compreender que Deus levanta pessoas, que Deus institui pessoas para o serviço ministerial, para o serviço de liderança, visando a glorificação do seu nome e o cuidado com o seu povo. Iniciando então a nossa lição, vamos lembrar e compreender que a igreja, como instituição física e religiosa, ela possui uma liderança, ela possui um corpo administrativo, ela foi constituída por Deus, mas ela também possui pessoas que a governam, pessoas que a dirigem, pessoas estas levantadas por Deus para que possam administrar e exercer funções para o bom andamento, desenvolvimento e organização da igreja. Essas pessoas são as que chamamos de ministério, são as que são e as que compõem o ministério da igreja, que é justamente o primeiro tópico de nossa lição. Introduzindo este princípio e esse aspecto, precisamos deixar bem claro na mente de nossos alunos que todos nós possuímos uma vocação de Deus. Todos nós possuímos uma missão dada por Deus, mas há pessoas que Deus levanta de forma específica e com um propósito designado
para liderar, para instruir e para ensinar a igreja do Senhor. Estes são os que compõem o ministério da igreja. A declaração de fé em nossa Assembleia de Deus, ela vai justamente deixar alguns princípios e nos elucidar sobre esta temática, no capítulo que fala sobre a liderança da igreja. Ela diz o seguinte sobre o ministério da igreja: a igreja, como corpo de Cristo, em sua tarefa de cumprir a soberana missão que lhe foi confiada, reconhece que o Espírito Santo de Deus levanta e capacita com dons ministeriais pessoas para os diversos ministérios da igreja, que é justamente o que encontramos na página 136. A palavra ministério, ela vem do grego, que significa serviço, ou seja, o ministério da igreja é levantado por Deus para o serviço do reino, para servir a noiva e assim cooperar, corroborar e trabalhar para o bom andamento da obra de Cristo. Dando continuidade, a nossa lição vai nos mostrar que existem pessoas que compõem este ministério. Nem todos os membros da igreja serão ministros. Nem todos os membros da igreja serão pastores. Nem todos os membros da igreja comporão este ministério. Mas aqueles que são levantados por Deus para o ministério, eles têm um papel, eles têm um serviço, eles possuem uma missão, que é liderar, instruir e servir a igreja. E, dentre essas funções, eles precisam ter características singulares e particulares para que possam desenvolver este papel. Ou seja, precisam ser fiéis com o que fazem, ser exemplo em toda a sua maneira de viver e serem pessoas maduras, sábias e cheias do Espírito Santo. Isso encontramos também em Tito, no capítulo número 1, do versículo 7 ao 9, que fala sobre os atributos e as características necessárias para o bispo, que em outras versões podemos encontrar como o pastor, como o presbítero, o líder da igreja, ou um dos líderes instituídos pela igreja. Dando continuidade, nós vamos também lembrar que este ministério, essas pessoas levantadas por Deus para este serviço, elas têm a responsabilidade, como o próprio comentarista de nossa lição nos mostra, de conduzir a igreja em conformidade, em equilíbrio, fundamentados na doutrina bíblica. Seguindo um pouco mais adiante, vamos entender e lembrar como é organizado os cargos ministeriais. Em nossa Assembleia de Deus, possuem algumas funções, alguns cargos biblicamente organizados que compõem o ministério da igreja, que são eles, os ministros, que encontramos como os pastores e os evangelistas. Também possuem cargos locais, que são eles os presbíteros e os diáconos, também chamados e conhecidos como obreiros. A nossa lição não dá tanta ênfase, mas também vale ressaltar que existe o cooperador, também denominado de auxiliar local, auxiliar oficial, ou também auxiliar de trabalho ou simplesmente cooperador. Estes, por sua vez, auxiliam os diáconos nos serviços e no bom andamento da obra. O presbítero, por sua vez, que mencionei anteriormente, como o diácono, está subordinado também ao pastor, na responsabilidade de ensinar a palavra e de zelar do templo e das coisas do Senhor. Esse aspecto encontramos aqui nos cargos ministeriais. Encontramos também isso em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 12, que estes cargos ministeriais instituídos por Deus têm o objetivo e a missão de fazer glorificado o nome de Cristo, que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado na organização, andamento e desenvolvimento da igreja. Em relação à membresia, precisamos entender que o corpo de membros da igreja, ele é constituído pelos salvos em Cristo, em unidade, em comunhão, que congregam e, por sua vez, realizam muitas atividades na igreja. Há uma certa distinção que vale ressaltar entre membro e congregado. Os membros da igreja são aqueles que já assumiram um compromisso sério e firmado com a igreja e com Cristo através do batismo em águas.
uma das ordenanças da igreja que iremos estudar mais adiante. E os congregados são os novos convertidos e os irmãos que compõem o corpo de membros da igreja, mas ainda não são parte da igreja como membresia oficialmente, já que ainda não desceram as águas. Em relação aos membros da igreja, precisamos lembrar do que disse o apóstolo Paulo, que, como membros da igreja, somos membros do corpo de Cristo. Aqui vale um link para a lição anterior, que fala um pouco mais sobre corpo e igreja, sobre igreja como corpo de Cristo. Como um corpo possui diversos membros e cada membro a sua função específica dentro do corpo e cada membro a sua importância e relevância para o bom andamento e o bom funcionamento do corpo, assim são os membros da igreja. São diversos e com inúmeras características, mas todos eles são importantes para o bom andamento e funcionamento do corpo. Assim é o corpo de Cristo, assim são os membros da igreja, inúmeros, cada um com a sua característica, mão, pé, orelha, olho, diversos membros, mas todos importantes e singulares para o corpo de Cristo, para a unidade da igreja do Senhor, cujo cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dirige e preside a sua igreja. Dando continuidade à nossa lição, estes membros, eles têm diversas funções e eles exercem diversas atividades que encontramos e denominamos de departamentos da igreja. Esses departamentos, por sua vez, eles são organizados de diversas formas. Departamentos de oração, departamentos de adoração, grupos de crianças, grupos de adolescentes, jovens, grupos de homens, de mulheres, como grupos de ciclo de oração, grupos de ensino e discipulado. O grupo de ensino, por exemplo, como a escola bíblica dominical, como o discipulado, o grupo de intercessão, como o círculo de oração, tanto infantil como adulto das irmãs, e entre outros grupos. Esses departamentos, eles são formados pelos membros da igreja, bem como o ministério da igreja. Só há ministério quando há membro, já que o ministério é composto por membros da igreja. Esses membros, por sua vez, eles constituem os diversos departamentos da igreja. Caminhando para a conclusão, a igreja, ela não é somente uma unidade espiritual e invisível, ela também é uma unidade física, estruturada e visível, e por isso precisa de uma administração, precisa de uma organização. Como unidade física, ela precisa de pessoas para que possa organizá-la, para que possa dirigi-la, ainda que saibamos que a igreja é governada, presidida e conduzida por Cristo e pelo Espírito Santo da igreja, pelo Espírito Santo de Deus, melhor dizendo. Mas, como unidade física, que possui um templo, um local onde se reúnem os irmãos e, por sua vez, as despesas e as coisas que compõem a sua organização e administração, é necessário que pessoas conduzam esta obra. Mas quem são essas pessoas que compõem a administração da igreja? São pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas com compromisso, com seriedade diante de Deus e dos irmãos, que possam organizar, estruturar e dar o bom andamento para o funcionamento da obra do Senhor e da igreja, comunidade e instituição religiosa. Encontramos na Bíblia diversos exemplos de administração e de pessoas levantadas por Deus para a organização e para fazer a diferença na questão estrutural e administrativa, como, por exemplo, José, em Gênesis, no capítulo número 41, dos versículos 38 e 41, quando ele é instituído e estabelecido como governador para administrar os recursos do Egito e, por sua vez, servir de canal de bênção e de sobrevivência para muitas nações, quando houve uma grande fome sobre a terra. Outro exemplo é o próprio Moisés, levantado por Deus para administrar, conduzir e estar cuidando do povo enquanto a peregrinação no deserto. O que encontramos em Êxodo, no capítulo 18 e o versículo 13. Outro exemplo bíblico muito marcante e conhecido é o de Daniel, que encontramos em Daniel, no capítulo 2 e o versículo 48, levantado por Deus, mesmo dentro da Babilônia, para administrar e fazer a diferença e mostrar que, até mesmo em funções
administrativas, organizacionais, os servos de Deus são chamados para fazer a diferença. O outro exemplo são os juízes, levantados por Deus quando o povo de Israel já estava em Canaã, chamados pelo Senhor para mostrar o caminho, administrar o povo e conduzi-los ao centro da vontade de Deus, quando estes, por sua vez, se rebelavam e caíam em pecado. Entendemos, então, que esta administração, no que tange à igreja, ela é de suma importância e ela precisa existir e também ser respeitada, bem como o ministério da igreja. Na lição de hoje, vale a oportunidade de deixarmos claro aos adolescentes, nesta feita aos pré-adolescentes, o respeito, a administração, e principalmente a oração pelas pessoas constituídas por Deus para a liderança da igreja, para estarem conduzindo o povo do Senhor. A responsabilidade de orarmos pelo ministério da igreja e também despertarmos no coração dos pré-adolescentes o desejo de também serem úteis, de servirem a Deus e entenderem que, mesmo nem todos sendo pastores, mesmo nem todos um dia sendo ministros ou obreiros da igreja, Deus também conta com eles para o exercício e a função e o andamento do serviço da obra de Deus. Por sua vez, concluindo a nossa lição de hoje, precisamos entender que esta administração, ela também serve como fonte e como forma para que a Igreja de Cristo ela possa glorificar a Deus e dar testemunho diante dos homens. O que encontramos em Atos, no capítulo número 12, os versículos 42 e 43, quando a Bíblia diz que na unidade, como viviam os crentes, perseveravam na comunhão e no partir do pão, em cada alma havia temor. Eles dividiam entre si as suas propriedades e compartilhavam do pão. E no bom andamento e organização da igreja e no crescimento, havia-se o acrescimento dos crentes. Iam se convertendo as pessoas. E naquela organização, o nome do Senhor ele era glorificado e mais vidas eram alcançadas. Esta lição é extraordinária e nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a eclesiologia, sobre a doutrina da igreja. Por isso, professor, se prepare, se capacite, ore a Deus, estude a lição, tenha como recurso muito importante a declaração de fé de nossa Assembleia de Deus, pois vai trazer vários aspectos sobre esta característica, sobre a liderança da igreja, o ministério, a sua organização e todos os aspectos que compõem a Igreja de Cristo no que tange a sua questão visível e local da igreja como membresia, como corpo e como característica administrativa. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma aula rica, produtiva e de grandes bênçãos. Que Deus te use e que os adolescentes possam sair com o seu coração aquecido, sabendo que Deus levanta pessoas, que Deus dá pastores à igreja, que Deus levanta instrumentos para que o seu nome seja glorificado e assim o seu povo possa caminhar rumo à Canaã celestial. Deus te abençoe. Lembre de deixar seu like, de comentar e de compartilhar para que esta aula alcance mais vidas e o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado. Deus te abençoe e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81
98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.